praticamente os navios grandes entram assim dragados. Então, naquela época, um local de refúgio para os navegantes era muito interessante e importante para eles. Por isso também, aqui rapidamente os europeus, quando se lançaram à América, digamos, não, chegaram aqui. Então os franceses tentaram, em 1504 passaram. Tem uma história que eles levaram o filho do cacique para a França, não conseguiram trazer ele de volta como tinham prometido. Diz que Saint-Mihiel foi o primeiro francisquês então a chegar à Europa. Os espanhóis posteriormente organizaram uma expedição para tomar posse da ilha. Como sabem, por exemplo, Florianópolis foi fundado pelos espanhóis, chamado Nosso Senhor do Desterro. Aqui também eles tentaram chegar, eles chegaram em 1553. Só que a expedição dos espanhóis, eles primeiro faleceu o encarregado da expedição, depois perderam vários navios. Quando eles aportaram em Venezuela, muitos desertaram, não quiseram continuar aí. Então chegaram poucos aqui na ilha. Mas a esposa do encarregado da expedição chegou na ilha aqui em 1553, tentaram estabelecer a vila, ficaram só 2 anos. Mas quando não deram conta, eles foram para a Associação do Paraguai. Quando chegaram lá, eles foram processados por desertores, ou seja, deixando a ilha vazia, os portugueses poderiam tomar posse da ilha. E foi o que aconteceu. Os portugueses, vendo que os espanhóis já estavam tentando tomar posse da ilha, lançaram uma expedição e chegaram aqui em 1648. E a partir daí, então, a São Francisco do Sul começou com os portugueses. Eles deram como nome Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco Xavier do Sul. Vamos repetir de novo. Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco Xavier do Sul. Posteriormente, a Câmara de Vereadores reduziu o nome a São Francisco do Sul, como hoje é conhecida. Naquela época, o São Francisco Xavier era um santo bastante conhecido, um santo que chegou na China. Então, naquela época, os navegadores europeus, aqueles que se lançavam para o mar, assim, os missionários, eram muito relevantes. Então, eles davam nomes muitos àqueles que tinham sido seus exemplos naquela época. Então, este São Francisco Xavier foi um santo que chegou na China. E aí a cidade leva o nome. Porém, hoje, como não é conhecido, todo mundo associa São Francisco do Sul com São Francisco de Assis. Porém, não é. São Francisco do Sul leva o nome a São Francisco Xavier. Então, em 1199, inauguraram esta igreja que está até hoje. Tem algumas características de igrejas daquela época colonial. Vocês subindo nas posições, que temos duas, vai ver que tem janelas que dão para o lado de dentro, como era costume na época colonial. As autoridades eclesiásticas, religiosas, militares, civis assistiam geralmente às celebrações lá de cima. Curiosidade, na época colonial não se tinha cadeiras ou bancos nas igrejas, salvo um pouquinho que ficava aqui na frente, o resto não ficava assim. Essa foi uma modificação no século XX, ter o banco nas igrejas. Naquela época não se tinha. E outra curiosidade da época, assim, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, assim. Também com aquela escala social. Os nobres, autoridades próximos ao altar, os cristãos eram enterrados na nave de igreja. Geralmente o chão era de madeira, eles levantavam as madeiras, colocavam o corpo, colocavam novamente as madeiras. E geralmente quem não era cristão, ou tinha cometido algum delito, ou era achado na rua, era enterrado fora do lado da igreja. Assim. Então toda essa parte aqui, praça, rua, assim, tem pessoas enterradas. Esse costume